1 Reis 22 e o verso de número 49. Fez Josafá navios de Tarsis para irem a Ofir em busca do ouro, porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Vou ler mais uma vez. Fez Josafá navios de Tarsis para irem a Ofir em busca do ouro, porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Feche seus olhos, curva a tua cabeça. Pai de amor, nós estamos na tua presença. Queremos te agradecer, Deus, pela tua palavra. Queremos te agradecer por estarmos aqui, pela nossa comunhão, pelos irmãos de Carapicuíba que estão aqui pela manhã, a nossa igreja de Carapicuíba. Te louvamos, Pai, por essa comunhão tão gostosa. O Senhor coloca nos nossos corações e a oportunidade que temos ímpar de podermos sentar na mesa do Senhor juntos, como igreja, como corpo de Cristo, como família do Senhor. Queremos te pedir, Deus, essa manhã, fale conosco mais uma vez, de uma forma simples, mas que seja uma palavra singular, uma palavra que nos traga a reflexão, uma palavra que nos faça sair do lugar em que estamos, porque precisamos avançar todo dia. Precisamos caminhar, não podemos atrofiar, não podemos, ó Deus, nos conformarmos com esse mundo, segundo diz a tua palavra no livro de Romanos. Nós te agradecemos, Pai. Fala conosco nessa manhã. Eu sei de alguns irmãos que deixaram de viajar para estarem aqui pela manhã, outros só estão no término deste culto para poderem viajar, ter tempo com a família. E nós te pedimos, Pai, a tua bênção sobre nós, sobre a vida desses também, e que o Senhor continue nos abençoando com toda a sorte de bênçãos, no nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Estou feliz que o presbítero Roberto chegou, Marli, tudo em paz. Vocês não ficaram com medo de ficar preto, né? Então um pouquinho mais. Ah, que legal. Essa saudade de vocês. Vamos aplaudir Deus pela vida. Casal maravilhoso. Sejam bem-vindos. Glória a Deus. Queridos, olha só. Nós vivemos dias difíceis. Como está difícil? Eu ainda sou daquele tempo do fio de bigode, que aquilo que fala, estou vendo o bigode do irmão, bonito bigode ali. Mas a gente é nesse tempo de que a palavra ela valia muito. Não precisava assinar cheque, não precisava mandar dinheiro antecipado, era simplesmente a palavra. E nós temos vivido dias hoje que aquilo que as pessoas falam sentadas, elas não sustentam de pé. O que as pessoas falam durante o dia, muitas vezes elas não sustentam à noite. Estamos vivendo dias em que a palavra nunca teve tão em descrédito como nos dias de hoje. É por isso que nós temos que ter preocupação. Algumas pessoas têm dificuldade em investir em ministérios, em acreditar em pastor, em acreditar no líder, em acreditar, meu irmão, muitas vezes em alguém como cobertura espiritual para a sua vida. Por quê? Porque a gente já se frustrou tanto, a palavra caiu tão em descrédito que nós já não acreditamos mais. Eu estava pensando nisso. E na economia, existem dois termos econômicos, muito mais em questões empresariais. O primeiro termo é uma visão macro da coisa. E o segundo é uma visão micro. E para exemplificar melhor, eu queria falar do varejo e do atacado. Por quê? Porque muitos crentes nos dias de hoje, pastores, líderes,
Irmãos em Cristo, nós temos uma visão macro da coisa, mas não conhecemos o varejo. Por exemplo, você pega um livro para ler, e você pode ter uma visão macro desse livro, mas você não conhece os detalhes do livro. Vou exemplificar melhor. Muitas vezes você conhece os princípios da palavra, o atacado, mas você não vive no varejo. Por exemplo, você sabe que maledicência é pecado, mas você gosta de uma fofoca. Você sabe que o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor. É o que o salmista diz. Você sabe como fazer, mas você vive falando palavrão, palavras de baixo escalão, palavras difíceis. Ou seja, conhecemos o que tem que ser feito, sabemos como é que tem que ser crente, sabemos o que é caráter, mas na hora de aplicarmos isso, somos mal pagadores. A conta é dia 10, não é dia 15, não é dia 20, não é dia 30. Se eu tenho um compromisso no dia 10, no mínimo que eu devo, é uma satisfação. Então, a grande questão é que a gente conhece tudo, sabemos os caminhos, sabemos como chegar, o atacado, mas no varejo somos tardios em cumprir aquilo que sabemos no atacado. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: você precisa conhecer no varejo, senão não adianta nada aqui, senão a nossa palavra vai cair nos créditos. Somos pessoas de bons conteúdos, mas não vivemos aquilo que pregamos. Que tipo de evangelho a gente quer fazer? Que tipo de igreja a gente quer criar? Queremos que as pessoas sejam justas conosco, mas somos injustas no segundo passo, com a segunda pessoa. Então está na hora de um evangelho que não seja simplesmente verbalizado. Está na hora de nós vivermos o evangelho praticado, porque é isso que vai fazer a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. Dá uma olhada com muito carinho na pessoa que está do teu lado, vê se ela tem cara de quem serve a Deus. Só isso. Só isso. Mas por que eu estou falando isso? Porque é o que mais está acontecendo nos dias de hoje. Por que eu estou falando isso? Porque isso não está acontecendo lá fora, está acontecendo aqui dentro. E aí você percebe que fica difícil você se submeter a um líder assim. E aí a culpa não é do pastor, não é da igreja, a culpa não é da denominação, porque a gente está pregando, a gente está ensinando, mas a gente não vive. Temos a teologia, a teoria, temos as fórmulas, temos os caminhos, mas isso não é verdade na nossa vida. E olhando para tudo isso, querido, mais uma vez eu ressuscitei esse versículo para deixar como pano de fundo para nós nessa manhã, de acordo com aquilo que eu gostei de falar aos nossos corações essa manhã. Por quê? Porque todos nós temos um sonho. Ninguém quer ser pilantra, irmão. Desculpa a expressão aqui. Ninguém quer dar mancada. Todo mundo quer fazer tudo que é certo, a gente conhece. Mas existem coisas que vão dificultando no meio do caminho. Existem coisas que vão surgindo, que entram no campo do imprevisível, que nós não estávamos esperando, pastor. Isso aconteceu, eu entendo isso. Então eu queria aqui relatar comigo e com você algumas coisas que tentam impedir os nossos sonhos, os nossos projetos, de conquistarmos aquilo que está no coração de Deus. Coisas que muitas vezes estão surgindo no nosso caminho, que nós precisamos ganhar, vencer e triunfar diante dessas situações. Olha que interessante. A Bíblia Sagrada fala sobre
um rei chamado Josafá. Josafá reinou em Judá durante 25 anos. Com 35 anos de idade, ele reina em Judá. E a palavra de Deus diz que ele fez tudo, exatamente tudo, aquilo que o seu pai havia feito. E o que o pai dele havia feito, pastor? Ele tinha sempre agradado o coração de Deus. Você quer vencer, meu irmão? Você quer triunfar? Você quer prosperar? Você quer alcançar os seus sonhos, os seus projetos? Queremos ver o crescimento da igreja? Procure sempre agradar o coração de Deus. Muitas vezes nós queremos agradar as pessoas, é verdade. Queremos agradar muitas vezes os nossos familiares, é verdade. Mas entre agradar os familiares, as pessoas, primeiro ponto, procure sempre agradar o coração de Deus. Sabe o que você pode dizer para a pessoa que está do lado? Irmão, o que você está fazendo para agradar o coração de Deus? Josafá tinha um projeto, ele tinha um propósito no seu coração. Ele construiu alguns barcos, ele construiu alguns navios, e esses navios tinham que chegar até a cidade do ouro. Está aqui no verso que nós lemos em Ofir. Ofir era a cidade do ouro. Mas diz o texto que os navios quebraram em determinado lugar. É interessante porque Ofir aqui, nas nossas vidas nos dias de hoje, representa o lugar da concretização dos nossos sonhos, dos nossos projetos, tudo aquilo que nós temos colocado diante de Deus, tudo aquilo que nós queremos realizar. É Ofir. E diz que ele faz esses navios e constrói, leva um tempo para construir, porque ninguém consegue nada de uma beijada. Tem que ter esforço, tem que ter trabalho, tem que ter dedicação. Você está aqui na igreja esperando só milagre, meu irmão. Tenho uma má notícia para você. É possível que você fique aqui muito tempo sem nada acontecer. Se você não trabalhar, não se esforçar, não estudar, não buscar o algo mais, o que diz respeito ao seu esforço, Deus não vai fazer nada em contrapartida a isso. Josafá fez isso, constrói os navios. Esses navios podem muito bem representar ideias da vida, projetos, planos, esperanças, expectativas do coração, desejos, anhelos, trabalhos. Quem já não foi assaltado aqui, abortado de um sonho, de um projeto, impactado, abatido com algum ideal, abatido com algum ideal, ou trabalho que ruiu diante do inesperado? Você estava em Ofir para buscar o ouro, construiu com tanto zelo os navios, mas infelizmente os mesmos se quebraram no meio do projeto.